Bom, tá bem. Eu vim apresentar a minha dissertação como proposta para o programa de pós-graduação em Engenharia Civil na Universidade Federal de Santa Maria. Meu trabalho trata da análise do comportamento da flexão de vigas em madeira reforçadas com barras de GFRP. Meu nome é Luciana Fernandes Roupe. Este trabalho eu fui orientada pelo professor Rogério Catelano Chaves de Lima e coorientada pelo professor Almir Barros da Silva Santos Neto. Então, a madeira é um material natural oriundo de fontes renováveis, proporcionando um grande apelo ecológico e sustentável. E, a partir das suas propriedades mecânicas, abre um leque de possibilidades para sua aplicação na construção civil. Apesar disso, ou além disso, é preciso salientar que a madeira ela está sujeita a defeitos naturais como nós, ou a própria variação na direção das fibras durante o seu crescimento. No uso, como estrutura, ela também apresenta limitações quanto às dimensões, e quando aplicada efetivamente como estrutura, ela está sujeita a desgastes pelo tempo. Então, pesquisas em busca de soluções a essas limitantes, têm tratado de sistemas construtivos combinados ao uso de novos materiais. Um desses sistemas são as técnicas de fortalecimento das estruturas. Então, elementos estruturais em situação de uso absorvem e transferem cargas, resultando em deformações e dessas tensões. Ao longo do tempo, essas solicitações podem sofrer um aumento das cargas somado às ações de desgaste e degradação naturais, aos danos também físicos, o que pode levar a uma redução da eficiência do elemento estrutural. Diante do exposto, uma interação entre dois ou mais elementos na combinação de reforço pode resultar em uma melhoria da peça estrutural, proporcionando maior segurança, funcionalidade em relação às situações de uso. Estruturas de madeira apresentam uma excelente capacidade de resistência às solicitações, são de baixa manutenção e consideradas um material durável. Qual é o desafio? O dimensionamento dessas peças para que resistam às solicitações de uso e a capacidade de resistir ao ataque de agentes destruidores. Estes agentes podem ser biológicos, deterioração natural e danos mecânicos, o que compromete a vida útil dessa estrutura. Assim, o uso de reforços em vigas de madeira pode ser uma solução desses desafios. Então, de maneira a ampliar as possibilidades do uso de estruturas de madeira de menor dimensões, estudos envolvendo a interação de dois ou mais elementos usados em conjunto na forma de reforço vêm sendo propostos. Inicialmente, madeira mais alta, mais aço, que foi tratado por Lantos, lá em 1970, que usou um reforço em vigas de madeira com barras de aço. Um percentual de 2%, ele chegou a um aumento na rigidez de 77%. Outras pesquisas de Dzilba, Boulay, Sandberg, Woods, Lindberg, na mesma sequência, também reforçando vigas de madeira com barras de aço, apresentaram aumentos significativos na resistência e na rigidez, mas também apontaram os problemas relacionados à incompatibilidade entre a madeira e o aço. E um dos principais problemas é o comportamento deles, que a madeira ela apresenta um comportamento frágil e o aço um comportamento dúctil. Atualmente vem se desenvolvendo pesquisas usando madeira mais materiais compósitos, do tipo polímero reforçado com fibra. Esse se apresenta disponível em forma de chapas, hastes e barras. Qual é a recomendação do uso dos FRPs? As suas vantagens como flexibilidade de uso e praticidade, rigidez adaptável aos critérios de projeto, uma alta resistência à tração
imunidade à corrosão, facilidade de aplicação em locais de difícil acesso, capacidade de deformação, uso em tamanhos e geometrias diversas. Pesquisas desenvolvidas por De Laurentiis, Scalp, Laterno, Havert-Helm, Morales, Cone, Rodrigues Linha e Rubio de Rita desenvolveram essas pesquisas como um reforço na zona de tração, comprovando que existe sim uma melhoria na capacidade de carga, na rigidez da flexão e na ductilidade de deformação das vigas de madeira. Seguindo, Gentili, Svekova, Riscala, Corre-de-Born e Havert-Helm trataram da aplicação da FRP no reforço de vigas de madeira usando a técnica de colagem do tipo NSM, ou do inglês Near Surface Mounting. Então, sobre as técnicas que foram testadas, nós temos o reforço colado externamente, que é o EBR, e o reforço colado próximo à superfície, o NSM, que é mais recente, mas sua eficácia no ganho de resistência à fricção e acisalhamento é bastante relevante. A partir desse exposto, se justifica, então, a necessidade do desenvolvimento de pesquisas sobre o uso de reforço em vigas de madeira maciça de reflorestamento com barras de GFRP, na zona de tração pela técnica de colagem NSM, como uma solução aos desafios de dimensionamento das peças e incompatibilidade com o aço, proporcionando um aumento da capacidade de resistência às solicitações e vida útil da estrutura. Então, qual é a hipótese? O uso de reforço com base de GFRP pela técnica de colagem NSM melhora o desempenho estrutural de vigas de madeira e possibilita o uso de peças estruturais de madeira maciça de reflorestamento dos tipos cedrinho e pinos em dimensões comerciais. Qual é a questão que fica? Se o uso de barras de reforço de GFRP em vigas de madeira pode ser uma solução ao desafio relacionado às suas dimensões, contribuindo para o aumento da vida útil da estrutura sujeita a deterioração ou danos. E daí resultaram os objetivos gerais, geral e específicos. Como objetivo geral, analisar o comportamento da flexão de vigas de madeira do tipo conífera e do tipo de cotiledônea, reforçadas com base de GFRP em comparação às vigas de referência sem o reforço dessas mesmas madeiras. E, como objetivos específicos, avaliar o comportamento carga-deslocamento entre as vigas reforçadas e vigas sem reforço para cada um dos dois tipos de madeira, avaliar o comportamento tensão-deformação das vigas reforçadas e sem reforço para cada um dos dois tipos de madeira, identificar os valores de contribuição percentual do aumento da resistência à fricção da viga reforçada em comparação à viga referência dos dois tipos de madeira, cedrinho e pinos, e contribuir para a avaliação do comportamento de estruturas de madeira reforçadas com base de GFRP em situações de solicitação no uso geral da construção civil. Quais foram as limitações? Que apesar dessa temática apresentar vários desdobramentos, é importante registrar que esta pesquisa ficou delimitada ao estudo de dois tipos diferentes de madeiras maciças comercialmente utilizadas para execução de vigas estruturais, sendo elas o cedrinho e o pinus. Assim, é preciso ter claro que os resultados que estão apresentados no capítulo 4 são válidos especificamente para este estudo, muito embora eles possam servir como referência para situações semelhantes, uma vez que a metodologia poderá ser aplicada em outras investigações. Então, passamos à revisão bibliográfica, trazendo um cenário da madeira de reflorestamento. Então, a situação das florestas do Brasil no ano de 2022, esses dados foram extraídos da ABINCE, que é a Associação Brasileira
da indústria da madeira, enfim, também. Nós temos 98,1% das florestas do Brasil são nativas e 1,9% das florestas são plantadas. Dentre as florestas plantadas, nós temos as gimnospermas, dentre elas as coníferas, que são conhecidas internacionalmente como madeiras moles. E no grupo das angiospermas, temos as dicotiledôneas, usualmente designadas como madeira dura, que são as principais espécies utilizadas na construção civil no Brasil. A caracterização da madeira se baseia nas suas propriedades mecânicas, relativas às duas direções principais, a longitudinal, no sentido das fibras, e a transversal, perpendicular à fibra. Dessa forma, os ensaios usuais para a caracterização de madeira são ensaios à compressão e ensaios à flexão nos dois sentidos, tanto no sentido da fibra quanto perpendicular à fibra. A madeira é considerada um material de comportamento estrutural frágil, resultante principalmente da natureza mesotrópica, que significa que as suas propriedades variam em diferentes direções. Ela apresenta uma alta resistência à compressão ao longo das fibras e resistência à atração perpendicular das fibras é relativamente menor, o que torna a madeira mais propensa a rachaduras e fraturas quando submetida a esforços de tração. O polímero reforçado com fibra. Então, o surgimento dos materiais compósitos ou polímero reforçado com fibra se deu como uma armadura em elementos estruturais submetidos à flexão e ao cisalhamento pela necessidade de suprir as limitações do aço e minimizar os danos ambientais causados pela extração do minério. A tecnologia responsável pela fabricação das barras DFRP origina-se de uma matriz inteligente mais uma resina polimérica, sendo que essa combinação resulta uma barra capaz de resistir a ataques físicos e químicos. Dentre os polímeros existem as barras de GFRP, que são barras de polímero reforçado com fibras de vidro. Elas são constituídas por um núcleo de fibras estiradas de alta resistência, impregnadas por uma resina, que é a matriz polimérica, caracterizando-se por apresentar propriedades anisotrópicas. Maior resistência longitudinal em relação à resistência transversal, que após um processo de fabricação, o qual faz a combinação entre a matriz e as fibras de vidro, resultando em um material de elevada razão entre seu comprimento e o raio, sendo que a sua maior resistência se apresenta no sentido longitudinal. O que as barras de GFRP apresentam de vantagens em relação às barras de aço? Leveza, elevada resistência e reduzidos requisitos de manutenção. E as desvantagens é que ela tem baixa rigidez, ruptura do tipo frágil e um comportamento frágil ao fogo. O adesivo. Então, são elementos de característica tixotrópica, a capacidade de liquefazer à medida que se aplica uma determinada quantidade de calor ou força mecânica. É de baixa retração de cura, em geral apresenta um bom desempenho de colagem, tanto em ambiente controlado quanto aplicação em logo. Os adesivos de base epóxi foram desenvolvidos especificamente para uso em peças de madeira. As propriedades dos elementos reforçados, do elemento final, depois que junta a madeira com a barra, estão intrinsecamente ligados à qualidade e eficiência na execução do processo, implicando em uma boa limpeza da superfície para que seja garantido a melhor aderência entre madeira e a barra. Devido à grande variedade de formulações de epóxi disponíveis, a compatibilidade com os aderentes deve ser verificada pelo fabricante. E as técnicas de reforço? Então, as técnicas de reforço usando o FRP podem ser realizadas de forma fácil e eficiente.
sendo que o aumento de dimensões ou peso é significante ao mesmo reforçado. A base principal deste tipo de técnica é a ligação adesiva, considerada como um método eficiente para a transferência de tensão entre os dois materiais, evitando a concentração de tensão associada aos fixadores mecânicos. Além disso, a ligação adesiva não exige técnicas adicionais para acabamento e os custos de montagem são menores. O reforço em peças estruturais de madeira. Com as barras de compósitos, é normalmente executado através da técnica de colagem adesiva, a EBR ou NSM. O que é a técnica de colagem EBR? É o reforço colado externamente. É uma técnica na qual o reforço do tipo tira ou tecido de material compósito é colado à superfície do elemento estrutural com uma camada fina de adesivo. Ou seja, o reforço ele fica exposto ao meio. Qual é a principal desvantagem? Falhas de descolamento do reforço. E o reforço colado próximo à superfície é uma técnica de reforço que consiste na incorporação de um elemento de reforço, como as barras de GFRP, em ranhuras entalhadas na face da peça a ser reforçada, podendo ser aplicada em uma ou mais faces. É considerada eficiente em relação ao aumento da resistência ao cisalhamento e da flexão da peça estrutural. Qual é a desvantagem? Não se sabe o resultado no longo prazo. No longo prazo, acima de 50 anos. Um comparativo entre as técnicas, a EBR e a NSM, apresenta que a técnica de reforço NSM, ela tem vantagens por utilizar uma menor quantidade de material e ser de fácil aplicação, é menos propenso a descolar do substrato uma vez que ele está inserido na peça. Os elementos podem ser mais facilmente ancorados em membros adjacentes, o que evita falhas de descolamento. Os elementos ficam protegidos pela cobertura do elemento reforçado, neste caso a madeira, estando menos expostos a impactos, danos mecânicos, incêndios e vandalismo. E a estética da estrutura reforçada é praticamente inalterada. Passando para a metodologia da pesquisa. Essa pesquisa ela foi classificada como experimental, a qual determina um objeto de estudo, seleciona as variáveis capazes de influenciá-lo e define as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Então, ela foi subdividida em etapas, que foram revisão bibliográfica, seleção das madeiras, definição das dimensões da peça estrutural e seleção dos ensaios a serem adotados, realização da fundamentação e análise teórica, desenvolvimento do programa experimental, análise, discussão e comparação dos resultados obtidos. Aqui tem o fluxograma referente aos procedimentos desenvolvidos pelo programa experimental. Primeiramente, a caracterização simplificada da madeira, que se deu a partir dos ensaios de compressão paralela às fibras e determinação do módulo de elasticidade. E depois o ensaio das vigas de madeira, que é o objetivo principal, tanto das vigas com reforço quanto das vigas sem reforço. Elas foram submetidas a um ensaio de fricção a 4 pontos, da onde foi possível verificar a carga de ruptura e o comportamento carga versus deslocamento. Então, as madeiras selecionadas. O cedrinho, que é o erismo alucinado, por ser uma adjetivo idôneo, tonalidades entre o marrom e o marrom avermelhado, uma madeira de reflorestamento de média dureza, variando de moderadamente durável a durável, em relação à resistência de deterioração. E o Pinus eliote, uma conífera de cor branco amarelado, também uma madeira de reflorestamento, mas de baixa dureza. Apesar de ser suscetível ao ataque de agentes biológicos, a prevenção para esses é de fácil tratamento.
e de baixo custo. Então, passando à caracterização simplificada das madeiras. Foi feita através do ensaio de resistência à compressão paralela às fibras. Para o objetivo, classificação de resistência dos dois tipos de madeira usados no experimento. Na foto, é possível ver os corpos de prova da madeira cedrinho já entalhados e pronto para realização do ensaio. Previamente, o lote foi considerado homogêneo, manteve uma umidade de aproximadamente 12% e a medida dos CPs, de acordo com a norma 7190 NBR, 5 por 5 por 15 centímetros. Para a caracterização das peças estruturais de madeira, as vigas, foi usado o ensaio de resistência à fricção das vigas de madeira. Qual era o objetivo? Análise do comportamento estrutural das vigas de madeira, permitindo compreender sua resistência, rigidez e capacidade de suportar as cargas aplicadas. Na imagem, a gente pode ver a seção transversal das vigas, que pela norma também prescreve uma umidade aproximada de 12%. O tamanho das vigas adotadas foi de 45 por 90 por 110 centímetros, e ali tem um detalhe do entalhe da ranhura, que é de 8 por 8 centímetros, com a parte superior arredondada. As barras de GFRP usadas nesse experimento são de diâmetro de 5 milímetros. Por quê? Porque esse diâmetro permitiu, então, adotar o percentual de 0,5% de armadura em relação à dimensão da viga adotada, e também proporcionando um envolvimento completo da barra pelo adesivo no entalhe da ranhura de 8 centímetros, no caso. Não, 8 milímetros. Tá certo. O adesivo utilizado foi uma resina epóxi de 2 componentes, Tecbond FM da quartzolite. Por quê? Por ter uma elevada aderência, resistência e fluidez, o que permitiu o envolvimento da barra e um acabamento liso, envolver completamente a barra, ficando bem espalhado, bem uniforme. E também por ter uma resistência de 50 MPa. As vigas de madeira. Então, a seção transversal das vigas ensaiadas. A viga referência sem entalhe, de 45 por 90, e a viga com reforço com entalhe, e a armadura também, a mesma seção de 90 por 45. Na foto é possível ver, então, que o adesivo ele ficou bem adensado e envolveu completamente a barra dentro do entalhe da viga. Podemos ver um esquema da montagem do ensaio à flexão a 4 pontos, onde o corpo de prova ele fica exposto a 2 cargas na região de suporte e 2 cargas centralizadas que vão gerar a carga do ensaio. Então, esse experimento foram ensaiadas 20 vigas de madeira maciça, subdivididas em 5 vigas de madeira do tipo cedrinho sem reforço, 5 vigas de madeira do tipo pinus sem reforço, 5 vigas de madeira do tipo cedrinho com reforço e 5 vigas de madeira do tipo pinus com reforço. Então, passamos aos ensaios. O ensaio de resistência à compressão paralela às fibras da madeira, começando pela madeira cedrinho, onde a gente pode observar na primeira foto o corpo de prova já inserido na máquina de ensaio universal da marca Amsler, com capacidade de 20 toneladas, e o relógio para aferição das cargas. Na segunda foto a gente pode observar o corpo de prova após o ensaio, e é possível observar que ele foi ensaiado até a falha. A partir dos resultados foi possível, então,
plotar o gráfico carga versus deslocamento, e os valores médios estão representados pela reta em laranja, da qual proporcionou, então, o cálculo dos valores de carga de ruptura, tensão de ruptura e módulo de elasticidade médios para madeira de cedrinho, sendo carga de ruptura média de 105,13 kN, a tensão de ruptura média 42,05 MPa e o módulo de elasticidade 3.031,32 MPa. Então, este ensaio ele é importante para a avaliação da resistência do material, permitindo a sua seleção adequada para o uso a que se propõe a madeira. E a partir dos resultados é possível concluir que a madeira de cedrinho utilizada nesse experimento é de classe de resistência D40, isso baseado nas orientações da NBR 7190. Então, seguimos a caracterização da madeira do Pinus. Também é possível ver o corpo de prova já na máquina e após o ensaio. A partir dos resultados, foi gerado o gráfico carga versus deslocamento, onde a média dos valores está representada pela reta em laranja, a qual deu origem, então, aos valores da carga de ruptura, tensão de ruptura e módulo de elasticidade médios para a madeira do Pinus, sendo 77,29 a carga de ruptura média, 30,92 MPa a tensão de ruptura média e 1.611,90 o módulo de elasticidade média. A partir dos resultados, é possível concluir que a madeira de Pinus utilizada nesse experimento é de classe de resistência D30. Passando, então, às verificações da peça de madeira. As vigas de madeira elas foram ensaiadas a flexão por 4 pontos. Aqui a gente começou pela viga de cedrinho referência. E a gente pode ver na primeira foto a viga acoplada na máquina, mesma máquina universal, de marca Amsler, com capacidade de 20 toneladas e o relógio de aferição. Na segunda foto a gente pode ver o momento da falha na viga. Então todas as vigas elas foram ensaiadas até a ruptura. O relógio ele foi retirado antes da falha para evitar danos no equipamento. E como pode ser observado, a ruptura cedeu uma zona de tração, rompendo por tração das fibras. Da mesma forma, foi a partir dos dados, foi gerado o gráfico carga versus deslocamento, onde é possível observar que a reta em preto representa a média dos valores dos corpos de prova. Valores médios, que foram verificados, a carga de ruptura média para a viga de referência de cedrinho ficou em 16,20 kN, a tensão de ruptura ficou 48,89 MPa e o momento máximo médio ficou em 2,97 kN/m. Para a viga de cedrinho com reforço, então, como propósito de melhorar a viga referência sem armadura, então foi realizado o reforço nas vigas de cedrinho. Na primeira foto, a gente pode verificar a viga preparada para o início do ensaio. Na segunda foto, o momento da ruptura, e na terceira foto, o detalhe da ruptura, onde só foi rompido a madeira. A barra não sofreu nenhum dano. A partir dos dados, temos o gráfico carga versus deslocamento, onde é possível observar, inclusive, um comportamento mais uniforme entre os corpos de prova de viga com reforço. A reta em preto representa a média dos valores, onde temos carga de ruptura média de 17,52 kN,
Tensão de ruptura 52,87 MPa, momento máximo médio 3,21 kN/m. Da mesma forma, seguimos lá para a viga referência de pinos. Todas foram ensaiadas até a falha. O relógio ele foi retirado antes da falha para que não sofresse danos. E a ruptura também se deu na zona de tração, rompendo por tração das fibras. Pelo gráfico, a partir dos resultados foi gerado o gráfico carga versus deslocamento, é possível observar que aqui já não foi tão uniforme. Inclusive foi bem diferente um corpo de prova do outro, até porque a viga de pinos, o pinos, ele oferece mais, não se consegue separar na hora do corpo de prova o que é sério, o que é o burro. Então, ele apresenta bastante variação de peso ou da própria umidade mesmo. Então, os valores médios da carga de ruptura, tensão de ruptura e momento máximo para a viga referência de pinos foram 15,14 kN para a carga de ruptura média, 45,69 MPa para a tensão de ruptura média e 2,78 para o momento máximo médio. Da mesma forma, o objetivo de melhorar a capacidade da viga referência foi reforçado a viga de pinos. Na primeira foto, a viga montada preparada para começar o ensaio. Na segunda foto, o momento da ruptura. E no detalhe, a ruptura, que também pode ser observar que foi somente na madeira, mas vejo que aqui também o adesivo, ele acabou descolando também na madeira, ficando só a barra inteira. Então, a partir dos dados da viga de pinos com reforço, já é possível observar que ficou mais parelho, assim. Aquelas diferenças que tinha na viga referência, elas conseguiu melhorar essa condição. E a reta em preto, ela corresponde à média, então, dos valores de carga de ruptura, tensão de ruptura e momento máximo. Sendo 21,3 kN a carga de ruptura média, 64,28 MPa tensão de ruptura e 3,91 no momento máximo médio. Então, fazendo uma síntese e comparação entre as vigas, referência reforçada para cada uma dos tipos de madeira. Então, pegando a madeira de cedrinho, a referência, em comparação com o cedrinho reforçado, é possível observar já no gráfico que houve um aumento de resistência e de rigidez a partir da inclinação da reta característica dos valores médios ali, o que é comprovado na planilha através dos valores, né? Onde eu tenho a carga de ruptura da viga sem reforço, passou de 16,2 para 17,52 na viga reforçada. A tensão de ruptura passou de 48,89 MPa para 52,87 na viga reforçada. E o momento máximo passou de 2,97 para 3,21, dando um percentual de aumento da resistência de 8,14%. E o tipo de falha se manteve o mesmo. Esmagamento seguido de ruptura de tração simples, tanto na viga com reforço quanto na viga referência. Da mesma forma, o comparativo para a viga de pinos, também já no gráfico é possível observar que a madeira de pinos reforçado, ela teve um aumento de resistência e de rigidez em relação à madeira de pinos referência. Que a gente pode observar também pelos dados da planilha, onde a carga de ruptura média passou de 15,14 para 21,3, a tensão de ruptura passou de 45,69 para 64,28
e o momento máximo passou de 2,78 para 3,91, tendo um percentual de aumento de resistência de 40,68. O tipo de falha se manteve o mesmo nas duas vigas. E um comparativo entre as duas vigas armadas, de cedrinhos e pinos. Pelo gráfico, a gente consegue perceber que, pegando as duas retas média, que o cedrinho ele teve uma melhor resistência e uma melhor rigidez do que a madeira de cedrinho. Pinos, né? Teve uma melhor resistência e rigidez do que o cedrinho. Que a gente pode ver aqui pelos dados também. Que com o mesmo percentual de armadura e o mesmo material de reforço, o Pinus ele teve uma resposta melhor do que o cedrinho. Tanto da carga quanto da tensão naquele momento. Então, os resultados deste espetáculo vão de encontro com o que outros autores também encontraram em seus estudos referentes ao uso de vigas de madeira como elemento estrutural e o uso de reforço em vigas de madeira. Lá, o Lantos, ele pesquisou vigas de madeira reforçadas com aço na zona tracionada e na zona comprimida, que resultaram em melhorias de rigidez e, proporcionalmente, vigas de madeira de menor qualidade tiveram maior ganhos comparadas a vigas de melhor qualidade. Gentilis, De Colby, Riscala, De Lorenzi, Schialpi, Iva Terra, Corra de Borre, Amat Salé e Robert Helm também pesquisaram vigas de madeira reforçadas com FRP pelo sistema de colagem e o uso de reforço com barra de FRP na zona de tração, e também chegaram à conclusão que houve uma melhoria na capacidade de carga, na rigidez da fricção e na utilidade de deformação das vigas de madeira. Então, Gentilis, De Colby e Riscala pensaram vigas de madeira reforçadas da fricção a partir de um reforço de 0,27%, 0,82%, tiveram uma melhoria na resistência à fricção de 18% a 46%, em comparação com as vigas não reforçadas. A Mari Salé também ensaiou vigas de madeira reforçadas à fricção a partir de um reforço de 0,16% a 1,27%, obtendo uma melhoria na resistência à fricção de 20% a 30%, e a rigidez aumentou de 24% a 60% em comparação com as vigas referência. E a ruptura cedeu do tipo esmagamento da madeira seguido de ruptura de tração simples no percentual de armadura entre 0,35% e 0,60%. Então, a partir disso, o dimensionamento da viga de madeira reforçada com FRP ele deve ser feito com o objetivo de se utilizar a totalidade da capacidade de resistente da madeira e a máxima capacidade resistente das armaduras, condicionadas pelo fator flexibilidade do conjunto, buscando uma falha que ainda vai ser frágil pelas características dos dois materiais, mas não catastrófica. Então, como conclusões, foi proposto um programa experimental para análise do comportamento da flexão em vigas de madeira, reforçadas com barras de GFRP pelo método de colagem NSM, em comparação a vigas de referência sem o reforço. Para o objetivo, avaliar a possibilidade de melhoria no comportamento da flexão da peça estrutural, de modo que a falha passe a ocorrer de maneira não catastrófica. Então, o que podemos concluir? Que o uso de reforço em vigas de madeira com base de GFRP, a flexão pela técnica de reforço colado MSM, resulta em uma melhoria na resistência em comparação a vigas de referência sem reforço. Que o uso do mesmo percentual de reforço, neste caso 0,5%, no mesmo material de reforço, que foi a barra de GFRP, resultou em percentual positivo de melhoria de resistência e rigidez maior
em vigas de classe de resistência menor. Na madeira cedrim, a melhoria da resistência foi em média 8%. Na madeira de pinos, a melhoria na resistência foi em média 40%. E nos ensaios realizados por este programa experimental ficou evidente que vigas de madeira de classe de resistência menor, no caso pinos, reforçadas com barras de GFRP, apresentaram deslocamentos superiores ao da viga referência, o que leva a cargas superiores até a ruptura. No caso de madeira de classe de resistência maior, isso não ocorreu. Então, fica daí sugestões para pesquisas futuras referentes ao comportamento a longo prazo de vigas reforçadas com base de GFRP pela técnica de colagem NSN, ao desenvolvimento de pesquisas sobre a definição das características da interface FRP madeira que não foi tratado, ao uso de reforço com barras de GFRP em elementos de madeira com defeitos, ao estudo das influências dos defeitos no dimensionamento das estruturas de madeira, as questões relativas à rigidez mencionada nesse estudo, que requerem uma análise mais aprofundada da mecânica do elemento composto madeira FRP, e a maior compreensão e mais detalhada dos mecanismos de ruptura da madeira reforçada material composto, principalmente a ruptura fraca de tração da madeira, possibilitando o desenvolvimento de projetos mais precisos e que otimizam a segurança e a acessibilidade. Muito obrigada. É isso que eu tinha para apresentar para vocês.